Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com as nossas lives. Hoje nós teremos um assunto extremamente interessante e atual. O Senado Federal acaba de aprovar uma legislação que está sendo encaminhada para o presidente da República para sanção. Então, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva sobre esse conjunto de lives. A semana passada nós tivemos a presença do nosso André Gouveia, que é presidente da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes e nos deu as melhores informações precisas sobre a questão da saúde de Nova Lima. E hoje nós iremos conversar com o Dr. Tiago Lages von Sperling. É um especialista na área de saneamento básico e, como eu disse, eu vou ler aqui para ficar mais preciso. O Senado Federal aprovou ontem, prestem atenção, ontem, o novo marco legal do saneamento básico. Na prática, o projeto viabiliza investimentos privados no serviço. Atualmente, apenas 6%, olha que absurdo, gente, apenas 6% das cidades brasileiras são atendidas pela iniciativa privada. Nas outras 94%, o serviço é feito por companhias estaduais ou municipais, com a ajuda do governo federal. Apesar dessa diferença, 20% de todo o investimento no setor é feito por empresas privadas. Então, nós falando sobre isso, nós queremos convidar para participar conosco, como eu disse, o Dr. Tiago Lages von Sperling, que é um especialista na área de saneamento básico. O Dr. Tiago, situada aqui em Nova Lima, ali nas Seis Pistas, ou como chama ali, gente? Nossa, Seis Pistas? É sim, a Avenida Oscar Niemeyer, né? Mas é aquele negócio, pegou Seis Pistas e dificilmente nós vamos ficar longe dela, né? Então, seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Ele já está presente boa noite, aqui. Muito boa noite. Eu estava dizendo que o senhor tem uma empresa aqui em Nova Lima, então conhece profundamente a problemática, né, da nossa cidade em termos de saneamento básico. Eu já fiz aqui, doutor Tiago, não sei se o senhor ouviu, uma pequena introdução sobre sim. a legislação que foi aprovada ontem, né? Foi ontem, nós já estamos comentando sobre ela hoje. Então, eu gostaria, logo de início, que o senhor nos apresentasse, para que todos conhecessem, qual o conceito de saneamento básico. E logo a seguir, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisinha rápida sobre a lei que até hoje, né, porque agora que ela será mudada, a Lei 11.445 de 2007, que regulamenta essa questão do saneamento. Perfeito, doutor Juarez. Primeiro, boa noite a você e a todos, né? Eu agradeço muito o convite, é uma satisfação participar aqui dessa live, né? Discutir esse tema tão importante. E já parabenizo aí pela pré-candidatura, né? Prefeitura de Nova Lima. Tenho certeza que o povo nova-limense estará em ótimas mãos, né? Muito obrigado. Bom, eu acho que nada mais justo começar esse debate sobre saneamento básico pelo próprio básico, né? O que seria, então, esse tema? Bom, o saneamento básico, muita gente acha que é apenas água e esgotos, né? Alguns pensam que seria só água. Na verdade, o saneamento ele é um conjunto de 4 componentes. Então, a gente está falando de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, são os 2, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, popularmente conhecido como lixo, né? E a drenagem e o manejo das águas pluviais. Ora, isso é um conceito bastante abrangente e fundamental, ele é um conceito muito ímpar, que a lei que nós vamos falar posteriormente, 11.445, estabeleceu como a verdade do saneamento. Ela sendo imposta esse conceito, nesse marco legal, ele fica fundamental porque ele está abaixo de todas as regras terão que ser feitas para esses 4 componentes. Então não pode se priorizar água e esgotos, né? Todo o regramento legal jurídico deverá ser para esses 4 componentes. Entrando só um pouquinho a fundo para a gente explicar para quem está nos acompanhando aqui, então, o que é basicamente cada um desses, né? O sistema de abastecimento de água é o mais fácil, que a gente mais conhece, né? Então a gente retira a água do manancial, uma água bruta,
a gente tem que tratar ela conforme então os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, aduzir essa água, reservar, armazenar ela e então distribuir para a população. É um processo bastante longo. O esgotamento sanitário, ao inverso, né? Então, a gente consome a água, tem as impurezas, nós geramos os esgotos, esses esgotos são coletados pelas redes coletoras, que passam nas ruas da cidade, caem nos interceptores ao longo ali das vias sanitárias, dos fundos de vale, até chegar na estação de tratamento de esgotos. O esgoto, então, ele é tratado e lançado de volta ao meio ambiente, né? Conforme todas as normativas ambientais. Agora, o resíduos sólidos é um serviço bastante amplo também. Então, é a coleta do nosso lixo, né, dos nossos resíduos sólidos urbanos, comerciais, industriais, diversos outros, e o transporte até estações de transbordo, que até existe no município de Nova Lima, e até uma disposição final adequadamente correta, né? E, por fim, a drenagem urbana. A drenagem é um serviço bastante complicado e, às vezes, deixado até à parte. É como se fosse o primo pobre do saneamento básico. A drenagem nada mais é que a coleta das águas pluviais pelas ruas, sarjetas, as galerias ao longo das vias públicas e lança essa água pluvial até a macrodrenagem, que são os cursos d'água, as galerias de maiores dimensões, né? Então, esse é o saneamento básico, são os 4 componentes. Eu acho que fica bem entendido aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Bom, não tem dúvida. Perfeito. A sua pergunta, então, foi sobre a Lei 11.445, né? Isso. Ela a lei foi atual, é isso? o atual marco, né? Então, ela foi promulgada no ano de 2007. Ora, nós estamos aí completando 13 anos de um marco legal no setor do saneamento. E eu acho importante, doutor Juarez, contextualizar quando e como veio esse marco legal lá no ano de 2007, né? O saneamento, ele é interessante que a cada ano que passa, a gente fica mais entendido que não é uma questão meramente técnica, está intimamente ligado a uma política pública. E no nosso país nós conhecemos muito bem essa dificuldade, né? Então, muito se explica o setor do saneamento hoje, com esses indicadores que nós vamos falar mais à frente, pelo histórico dos programas, das políticas públicas que não tiveram continuidade ao longo das décadas. Nós estamos falando aí desde o Planasa, que é desde a década de 70, foi um programa importantíssimo para o país, foram criadas as companhias estaduais de saneamento básico. Foi nesse período da década de 70, que foram fundamentais para a ampliação dos serviços de água, que foram priorizados. Foram uma quantidade enorme de recursos financeiros e sim, elevamos bastante os indicadores neste componente de água, mas os demais não. O esgoto realmente não foi priorizado nessa questão. E aí, após a extinção do Planasa, que é aí um programa que deveria durar décadas, durou 15 anos no máximo. Então, se extinguiu, na época, era o Banco Nacional de Habitação, o BNH, que tinha bastante recurso para esse setor, foi extinto. Então, a década de 70 ficou sem recurso algum para o saneamento básico. Ao longo do governo de Fernando Henrique, muito se pensou na privatização, tentou-se fazer algum marco legal nesse sentido, não foi possível, teve indas e vindas, até que em 2003, a partir do governo Lula, começou-se a pensar num marco legal da forma como foi estabelecido. Então, acho que, via de regra, essa lei 11.445, ela trouxe, no contexto institucional, digamos assim, a preservação das companhias estaduais, né? Então, ela foi promulgada em 2007 e ela tem alguns pontos bastante importantes. O senhor pode me interromper, pode ficar à vontade, tá? Se eu estiver falando muito aí. Não, eu acho que está bem detalhado, está bem claro. Tá, ok. Bom, quais são os pontos fundamentais, então, dessa lei? 11.445, é o nosso atual marco legal. Primeiro, é o conceito geral do saneamento básico, né, o que foi falado. São os 4 componentes. Ele está, então, no mesmo marco. O segundo é a questão da titularidade. Este é um ponto que era bastante sensível,
hoje já é mais um ponto pacífico, já resolvido até pelo STF. O que seria a titularidade? Seria, então, o exercício pelo município, que é o titular do serviço de saneamento, do seu direito ou dever de planejar e prestar o serviço de saneamento ao seu cidadão. Ora, então, essa lógica institucional que eu comentei de preservar as companhias estaduais em 2007 também trouxe isso de colocar o município como um protagonista do setor. Isso é muito interessante. E não é só em termos didáticos, não. Isso teve bastante discussão porque começou-se a questionar se de fato seria o município. Na lei não ficou muito claro, mas então trouxe da Constituição Federal, do artigo 30, que os serviços de interesse local, né, eles são de competência do município. O senhor deve conhecer muito bem. Então, ali se estabeleceu que o titular de fato é o município, apesar das regiões metropolitanas terem serviços de interesse comum. Então, aí o STF decidiu que para as regiões metropolitanas tem então uma governança, né? Como a nossa, exatamente, como a nossa. Tem uma governança interfederativa. Começa a ficar um pouco mais complexo. Então, são os municípios da região metropolitana junto com o Estado, né? Formando, então, essa governança interfederativa. Ora, isso já é ponto pacífico e o próprio PL trouxe agora explicitamente no seu texto que o município é o titular dos serviços para interesse local. Quando for interesse público, então seria essa governança interfederativa. É interessante que Nova Lima está inserido, sim, nessa região metropolitana de Belo Horizonte, mas como é um território muito amplo, né, do município, tem pontos que são... O território é superior ao território da capital. Muito superior, né? E a gente vai falar do serviço em Nova Lima, como que ele é realmente desmembrado. Então, realmente, existe serviço de interesse local dentro do município. A própria sede, ela não está interligada, nós vamos falar do sistema de esgotos, com Belo Horizonte. Agora, o Vale do Sereno, Vila da Serra, região, sim, né? Ela está conurbada com Belo Horizonte. Isso. Esse é o verdadeiro serviço comum ali, né? Ponto. Então, nós falamos do conceito dessa questão da titularidade, ponto pacífico, é o município que deve, então, planejar os seus serviços. Agora, a lei trouxe também mais uma inovação que foi fundamental. Ela estabeleceu 5 atividades distintas para o saneamento básico. A primeira delas é o planejamento, a segunda é a prestação do serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social. O controle social, ele permeia todas essas atividades. É o cidadão ali na ponta participando, né, de todas essas atividades. Bom, então o planejamento, que eu acho que é a base da pirâmide, é o fundamental. E no Brasil isso não é um pouco costume nosso, né? Não é cultural planejar. Então aí que está, eu acho que foi a principal falha nesses últimos 13 anos, nós vamos avançar isso também. Nós não cometeremos esse erro, tá, doutor Tiago? Espero que não, e tenho certeza que não, doutor Jares. O planejamento, quem que deve fazer? Ora, nós falamos da titularidade, é o município. O município é o dono do serviço. Então, o que é planejar de fato, né, no caso do saneamento? A gente pode materializar isso num grande instrumento que foi colocado pela lei, que foram os planos de saneamento básico, né? Então, ficou estabelecido que todos os municípios do Brasil, os 5.570, deveriam elaborar esses planos. Isso em 2007. Hoje, doutor Juarez, em 2020, nós não temos 40% dos municípios com planos elaborados. Então, por quê? Os municípios não têm uma capacidade técnica suficiente para avançar nesse tema, nesse sentido, né? Então, eu acho que foi uma das principais falhas que aí até suscitou um debate para esse projeto de lei que nós vamos falar adiante. Então, ok, primeira atividade, planejamento, é o município. Agora, isso é indelegável. Todas as outras demais atividades, a prestação do serviço, a regulação e a fiscalização, o município pode delegar, né? Ele pode prestar diretamente
Então, diretamente, seja na própria estrutura da prefeitura, ou por uma autarquia, ou então ele pode delegar esse serviço. E aí que, no contexto institucional da lei, lá no ano de 2007, preservou-se o famoso contrato de programa, que é o que muito se discutiu agora e é uma grande inovação do projeto de lei, do novo marco. O que esse contrato de programa diz? Ele faz um convênio entre dois entes públicos, somente entre entes públicos. Então, as prefeituras começaram a delegar os seus serviços para as companhias estaduais, né? Então, da mesma forma que herdou do Planasa esse aspecto institucional, esse instrumento legal fez com que fosse possível permanecer dessa forma. Os municípios delegando o serviço prioritariamente às companhias estaduais. Mas a própria lei já previa que poderia conceder o serviço a companhias privadas. A lei foi inovadora nesse sentido, né? E é interessante que não avançou. O senhor mesmo comentou que só 6% hoje do setor é ocupado, né, pelas empresas privadas. Então, existem muitos motivos por trás disso que não fez se avançar o setor privado, né? Porque as companhias estaduais realmente já estavam tomando conta do setor. Existem pontos positivos e negativos. O debate aqui não seria o público ou o privado, tá? O debate aqui é a prestação de um serviço de qualidade. Falamos, então, da prestação, né? Então, o outro ponto, só para finalizar essas atividades, seria a regulação, que foi muito falha nesses últimos anos. Muito, muito falha, e que é um serviço essencial ao cidadão, ele tem que ser regulado. Nós temos exemplos aí de outros serviços de infraestrutura muito bem regulados, no saneamento praticamente não há. Hoje nós temos 49 reguladoras no Brasil inteiro, mas que cada um opera de uma forma diferente. Mais à frente a gente volta a falar sobre isso, porque o PL também foi inovador nesse sentido, tá? Ótimo. Bom, então eu acho que esse foi o contexto da lei, tá? Do foi atual essa marco. Introdução. Isso. Doutor Tiago, tem uma pergunta aí do Renato Santos. Não sei se o senhor está conseguindo lê-la. Um pouco. Qual que foi a pergunta? Ele coloca aqui, eu vou tentar, então eu irei ler. Por favor. Doutor Juarez, vai uma pergunta aí até 2022, todos os serviços de... Estou lendo do jeito que está. Todo serviço de saneamento será monitorado aqui em Nova Lima. Não tem esse tratamento. E mais, modelo de saneamento privado na Alemanha deu errado. Então desculpe-me, Renato, ficou um pouquinho confuso, mas vamos ver se o doutor Tiago consegue decifrar. Vamos pegar o final do comentário dele, que é muito interessante, eu acho até relevante, né? Hoje existem muitos exemplos, sim, de que a empresa privada não deu certo no setor. Muito se tem falado de Paris, que é um exemplo clássico. Então, é a remunicipalização dos serviços. Antes estavam na mão do privado, agora está voltando para os municípios. Existem N estudos hoje que colocam, sim, que existe essa remunicipalização, que é importante. Agora, eu faço uma ressalva que existem contextos diferentes, claro que entre países, e principalmente no Brasil, que nós estamos falando de um país continental. Então, eu gostaria de frisar que não é um debate público ou privado. Existem hoje companhias públicas excelentes. Nós estamos falando da Copasa, da Sabesp, da Sanepar, são as 3 maiores do nosso país. E também tem empresas privadas que não conseguiram atender a expectativa do usuário. Então, a gente tem esses 2 níveis. Da mesma forma como tem empresas privadas muito boas e companhias estaduais, infelizmente, que elas não deveriam estar mais aí existindo. Elas estão décadas e décadas sem prestar o serviço e deficitárias, né? Então esse é um grande gargalo do setor, tá? Vamos dar aqui as boas-vindas, doutor Silvio Cupertino, doutor Saulo Fonseca. Boa noite, Silvio. Flávia. Né? Muito obrigado pela participação de todos. Mas então vamos avançar um pouco aqui. Doutor Tiago, vamos então entrar na nossa situação aqui de Nova Lima. E a primeira pergunta que eu me faço é o seguinte:
Quais seriam as regiões, ou quais são as regiões mais críticas aqui em Nova Lima em termos de saneamento? Saneamento. Então, saneamento abrangente. Então, ao falar de áreas críticas, elas são heterogêneas para cada serviço. Vamos tentar percorrer cada um deles, né? O primeiro, Perfeito. o sistema de abastecimento de água. Hoje, a Copasa está presente em quase todo o município para o serviço de abastecimento de água. Ela tem um sistema do Velhas, né? Então é um grande manancial do Rio das Velhas, que capta água, tem uma estação de tratamento de água enorme, que abastece praticamente metade do município de Belo Horizonte. Nesse percurso tem uma pequena adutora, subadutora, que vai para a sede do município de Nova Lima. Então ele é alimentado ali, abastecido pelo Velhas. Aqui na região do Vila da Serra, mais próximo de Belo Horizonte, é a Copasa também prestando, e é interessante que é a estação de tratamento do Morro Redondo do Belvedere, que abastece toda essa região. Então a gente está falando de um serviço comum, né, que estão nos dois municípios. A Copasa também está presente ali no Olhos d'Água, né, toda aquela região, a água é abastecida também pelo Morro Redondo, e tem uma empresa privada prestando serviço de abastecimento de água e esgotos no município de Nova Lima. O senhor saberia dizer qual que é? É interessante isso. Na Lagoa dos Ingleses, é a empresa Samotrácia. Então, é um exemplo clássico. Nova Lima, de novo, como é um território muito amplo, ela teve que ter todas essas particularidades, né, de diversos prestadores prestando o serviço. Então, na Lagoa dos Ingleses, é a Samotrácia prestando água e esgotos. Ora, estão falando das questões críticas, né, do sistema de água. A Copasa presta um bom serviço ao município, existem particularidades, é óbvio, existem críticas pontuais, né? Principalmente, eu acho que na sede, né? Agora, eu colocaria em destaque alguns pontos isolados, que são os sistemas alternativos, onde a Copasa não está presente e a prefeitura também não dá conta de prestar esse serviço. Então, só às vezes casas isoladas, que têm poços artesianos, que não têm um controle da qualidade da água. Então, a potabilidade da água é fundamental. E eu acho que, então, a prefeitura tem que avançar bastante nesse cadastro desses sistemas isolados, tá? Dos sistemas de água e monitorar, fazer um monitoramento da qualidade dessa água. Tá? Então, eu acho que o sistema de abastecimento de água é muito mais nesse sentido. Tá? Ele realmente não tem grandes problemas macro, né? São mais problemas micro. Vamos avançar para o sistema de esgotos. Ah, sim. Desculpa. Perfeito, fica à vontade. Não, só chegando, a Lívia Lacerda está conosco, Igor, né? A Lívia, inclusive, mandando um oi aí para o senhor. A Cássio Fust, né? Sheila, quem mais aqui? Vamos ver. Sheila Gonçalves, Samanta Figueiredo, Lívia de novo. Um abraço a Bruno, todos. Né? Nídia, Saulo Fonseca de novo, Ademar Silva, Yara Silveira, o Renato de novo, né? Inclusive com outra pergunta. Muito bom, muito bom. Voltaremos nela. A Lívia, e vamos aí. Tá? Pois não, doutor, pode continuar. Eduardo Furst, vamos lá. Então, falamos de água, vamos entrar agora para o sistema de esgotos. Esse sim, doutor Juarez, acho que é um sério problema para o município de Nova Lima. Aqui, primeiro, Lagoa dos Ingleses, a empresa Samotrácia empresta esse serviço, é um serviço de qualidade, não tem grandes problemas. Na região do Vale do Sereno é a Copasa. Então, a Copasa, a prefeitura concedeu esse serviço à Copasa para prestar somente no Vale do Sereno. Tem problemas sérios com a ET, com a estação de tratamento de esgotos ali próximo, um mau cheiro muito grande. Isso muito em função da quantidade de esgotos, do volume de esgotos muito superior que está chegando hoje. Isso, claro... Outra vez, falta de planejamento? Falta de planejamento não só no saneamento, urbano em geral. O adensamento na região foi exorbitante, né? Então, não tem uma infraestrutura que aguente, né? Agora, eu queria chamar a atenção para a sede municipal. Essa, sim, não tem um sistema de esgotos clássico, aquele com a rede coletora
transportando e afastando os seus esgotos até uma estação de tratamento. Nós temos lá redes coletoras muito antigas, lançando seus esgotos na rede pluvial muitas vezes, né? Então a gente tem esgotos sendo escoados junto com a água pluvial, e é um sistema bastante complexo. Isso não deve acontecer, né? Não, de forma alguma. Aqui a gente está falando de serviços separados, né? Então é um separador absoluto. Esgotos aqui e drenagem pluvial do outro lado. Então, na sede municipal, o município não concedeu o serviço de esgotos para ninguém. Não há essa concessão. Ora, o município, então, é responsável por ele. É responsável todos esses anos, e nós já temos a lei, desde 2007, nós temos 13 anos em que não se concede esse serviço a nenhum prestador e que também não é implantado pela própria prefeitura. Aí é o ponto mais sério de saneamento de todo o município, sem dúvida. Então, é o sistema de esgotos da sede, ok? Resíduos sólidos, vamos falar de lixo também, né? Então, muita gente briga, a gente fala muito de água e esgotos, mas tem que falar de resíduos também. Existe uma coleta adequada de resíduos sólidos urbanos, claro, problemas pontuais, né, são detectados. Então, tem 2 pontos chaves. Primeiro, é a estação de transbordo. O que é uma estação de transbordo? Esses resíduos sólidos são coletados pelos caminhões comuns e enviados até essa estação. De lá, vão caminhões maiores, bem maiores, levando esses resíduos até o aterro de Macaúbas, que é em Sabará. Então, o resíduo de Nova Lima é aterrado junto com o de Sabará e de Belo Horizonte, de toda a região metropolitana, né? Então, essa estação... Raposo, exato. Toda essa estação de transbordo, ela precisa de uma readequação total. Ela está, se não me engano, sem licenciamento ambiental, existe um mau cheiro, então ali realmente tem que fazer um grande trabalho de melhoria. E um outro ponto é o antigo lixão, se não me engano, Cantagalo, que é o denominado, o nome popular dele. Existe um lixão que ele deve ser, então, fechado. Ele ainda está a céu aberto, tem que fazer, então, um trabalho de fechamento adequadamente, ambientalmente, né, desse lixão. Bom, então, pulando para o último componente, a drenagem urbana. É o nosso primo pobre, doutor Juarez, que tem seríssimos problemas também no município de Nova Lima como um todo. Claro, concentrando na sede, né? Que é uma urbanização mais antiga, ruas às vezes estreitas, que não existe galerias subterrâneas, então fica escoando pelas sarjetas que são subdimensionadas, né? E a macrodrenagem, que ela não é suficiente. Então ocorrem alagamentos com frequência na parte baixa, e a gente também tem deslizamentos, né? É um município muito íngreme, uma topografia bem acidentada, tem diversos deslizamentos, a gente sabe muito bem, no verão, ao longo das chuvas intensas. Então são gargalos, são pontos críticos, sim, muito problemáticos, e é um desafio para a prefeitura conseguir resolver isso tudo, né? Mas tem que iniciar, não pode ficar 13 anos parados. Perfeito. Doutor Tiago, eu tenho aqui um dado do Ministério do Desenvolvimento Regional de 2018, que diz que todos os novalimenses que participaram da pesquisa do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, apenas 19,78% eram atendidos efetivamente por rede coletor de esgotos. É um número muito baixo, não é isso? Baixíssimo. Está bem abaixo da média nacional. Hoje a média nacional está em torno de 54% de coleta de rede de esgotos. Ora, 19% de coleta, nós estamos falando então de 2 sistemas. É o sistema do Vale do Sereno, operado pela Copasa, ali existe rede coletora, e da Lagoa dos Ingleses, operado no linha dos condomínios do Alphaville pela Samotrácia. Na sede municipal não existe rede coletora específica para esgotos. Nós falamos disso, existem redes antigas unitárias que escoam com água pluvial. Então é um número baixíssimo. Hoje isso é inconcebível. Os esgotos realmente, como eu comentei no início da fala, eles foram deixados de lado por décadas, né? Houve uma priorização para o abastecimento de água. Então, realmente, agora é a priorização. Tem que ser priorizar a universalização do sistema de esgotos, o que não é fácil e não é barato. Hoje nós temos cifras
altíssimas, que passa de R$ 1.500 a R$ 2.000 por habitante, só no serviço de esgotos, para universalizar esse sistema. A gente pode fazer as contas aí com a população de Nova Lima, né? Então, a gente precisa de recurso, né? Mas a gente vai falar mais à frente que hoje existe, sim, e dá para ser feito. Sim, recurso, mas esse é um problema que tem que ser enfrentado. Não tem como empurrar Não mais tem como. para frente. Não tem como. Não. Doutor Tiago, o Paulo Seabra, que é o presidente do meu partido, Solidariedade, ele participa dizendo o seguinte: hoje Nova Lima não possui aterro sanitário, aterro controlado, sim transbordo juntamente com as cidades de Riacima e Raposo. Perfeito. Há um alto custo, não é isso? Perfeito. É um alto É o fato custo. de haver a palavra. Isso. Eu não conheço muito bem esses custos dos resíduos sólidos, mas eu acho que é um custo necessário, porque vão caminhões domiciliares coletando esse resíduo até essa estação e depois caminhões bem maiores. Então, a otimização disso, né? Para levar esse resíduo até Sabará. Até Sabará. Se fossem os caminhões menores levando esses resíduos, talvez ficaria bem mais caro. Correto. Nós temos aqui o RCVCCO. Ele diz o seguinte: seria preciso multiplicar ETS como a do Vale dos Cristais. Aquele foi feito para o empreendimento. O problema crucial sempre foi a sede do município. Uma obra hercúlea em todos os sentidos. Não tenha dúvida nenhuma. Não, entendo. É o que nós falamos, exato. É um consenso isso, né? Estamos aqui elogiando o senhor, autoconhecimento da matéria, o Ademar Silva. Né? Obrigado, Ademar. O Renato volta aqui falando: doutor Juarez, gostei da abordagem sobre esse assunto. Ponto falho da cidade. Né? Temos também aqui o nosso Anselmo, é pré-candidato pelo nosso partido, e ele diz o seguinte: o Anselmo é lá do Jardim Canadá. Na região noroeste, existe vários bairros que não têm rede de esgoto. E o pior, em muitos lugares a Copasa sequer realiza limpeza das fossas sépticas. Né? Tem que ver se seria responsabilidade da Copasa, né? Às vezes não é. Perfeito. Perfeito. A Patrícia Faria. Alguém olha pelo bairro Vale do Sol? Que eu poderia informar? Vale do Sol, eu não tenho certeza, Patrícia. Realmente teria que dar uma olhada. É interessante que Nova Lima, os condomínios foram crescendo muito, né? Hoje estão muito adensados. E com esse adensamento, o serviço de saneamento ele fica mais complexo. Quando as casas são mais, né, afastadas, as fossas, filtros, elas dão conta, né, de fazer a própria coleta in situ, né, local, e o próprio tratamento. Então, os condomínios eles devem ser vistos realmente com cuidado, porque muitas vezes são os próprios condomínios que estão operando os seus sistemas. Eu acho que é quase a totalidade. Certo. E temos aqui também a Lorena Correia, que diz o seguinte: o Vale dos Cristais é sistema estático. Renato, a ET do Mau Cheiro trata o esgoto do Vale do Sereno. Isso, foi falado. Essa ET realmente está subdimensionada. É da Copasa. A prefeitura, então, vai ter que sentar com a Copasa para ver como que resolve isso. É responsabilidade dela, doutor. Doutor Tiago, nós vamos fazer agora, passar um pouquinho e vamos falar, né, do coronavírus e saneamento básico. É um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. E eu gostaria de pedir ao senhor que esclarecesse um dado. Nós temos informações de que a cada $1 investido em saneamento, nós diminuímos $4 em termos de aplicação na área de saúde. Saúde pública. O que o senhor nos diz? Perfeito. O saneamento ele está intimamente ligado à saúde. Ao falarmos em saneamento, é saúde. Ora, se nós não temos um sistema de saneamento, aí pensando nos 4 componentes, implantado, nós vamos sobrecarregar o nosso sistema de saúde com diversas doenças, né? E é muito interessante isso, que essa sobrecarga da população que realmente é mais afetada com a falta de saneamento são os mais vulneráveis. Então, os mais vulneráveis, quando há a falta de uma coleta de esgotos, eles realmente têm aquele contato direto e eles vão sobrecarregar o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que realmente já está no seu limite. Ao entrarmos numa pandemia
que nós estamos vivendo, fica patente, fica visível que realmente nós não podemos mais ter serviços de baixa qualidade de saneamento, porque nós estamos sobrecarregando em quantidade e em volume financeiro o nosso sistema de saúde. Então, ou seja, é mais barato implantarmos, o que é um volume financeiro enorme, implantarmos um sistema de saneamento do que sobrecarregarmos o sistema de saúde, né? E agora a pandemia está claríssimo, né? E é interessante... À vontade. Pois não, pode concluir, por favor. É porque hoje na pandemia fica muito visível a necessidade de uma água potável de qualidade, né? Hoje no Brasil nós temos por volta de 30 milhões de brasileiros que não têm uma água potável. Ora, como que as autoridades vão orientar ou quase que exigir que o cidadão lave as mãos constantemente para evitar o Covid-19, sendo que ele não tem essa água potável? Muito menos comprar álcool em gel. Então a gente está falando de um serviço essencial, básico, e sim, são os mais vulneráveis, aqueles que estão na ponta e que estão sofrendo mais, né? E olha aqui o que diz a Lorena Correia. Vereadores vendem a ideia de que a população não pode pagar por tratamento de esgoto. Temos um problema cultural antes do estrutural, né? Mas então, Tiago, vamos lá a pergunta então, nessa área do coronavírus. Saúde e saneamento, e aqui eu gostaria de alertar que além da questão da saúde, nós temos a questão do turismo. Não se tem turismo onde não se tem saneamento básico. Não se tem uma educação à altura onde não se tem um saneamento básico. Então veja que ele vai influenciar toda uma gama de atividades fundamentais para o crescimento de uma cidade. A própria economia. Nós temos falta ao trabalho por doenças causadas pela falta de saneamento. Então, perda na economia. Perfeito. Mas então aqui, a saúde e saneamento básico andam de mãos dadas. E em tempos de coronavírus, em que se fala tanto de lavar as mãos, o senhor já até comentou a falar, fica mais evidente a importância dele, né? Sem dúvida. Isso aí é água potável. É o nosso bem mais essencial. Nós precisamos universalizar, nós estamos falando em 100%. Não é em 90%, nós temos 100% dos brasileiros com água potável, né? E nessa questão da pandemia, é um dado específico que está tendo uma pesquisa, não sei se o senhor tem o conhecimento, da UFMG, sobre a presença do Covid-19 nos esgotos. Sim, crescendo a cada hora, né? Sim, então é uma pesquisa capitaneada pela UFMG, pelo professor Carlos Chanicharo, do programa Éticos Sustentáveis, junto com o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Águas, e a Copasa. Eles começaram a fazer amostras nos esgotos e começaram a identificar a presença do Covid-19, né, nos esgotos. Ora, mais recentemente, no final da semana passada, viram que na totalidade das amostras de esgotos está presente o coronavírus, em todas coletadas ao longo aqui da região metropolitana como um todo, tem essa presença. Isso indica o quê? Que todas as subbacias aqui da região metropolitana, todo o esgoto que está chegando lá, existe infectados. Então, essa pesquisa é interessante, ela vai avançar muito. Em que medida, qual que é a concentração de infectados, né? Concentração com quantidade, como que é feito isso? Então, saneamento contribuindo. Né? Sim, e uma outra coisa que nós temos que já começar a preparar a população, evidentemente que não todos, mas também uma questão educativa, de não se usar a água tratada para qualquer tipo de fim, né? Porque nós vemos aí pessoas lavando veículo, nós vemos pessoas lavando calçadas, né? Com água tratada é muito caro e nós temos que ver. A água tratada, a cada dia que passa, vai ficando mais difícil, Exatamente, mais caro. São os fins menos nobres, né? Rega de jardim, de carros, pode ser uma água de qualidade um pouco inferior, né? Reuso da água, né? Exato, a gente está entrando então, isso é muito interessante, a sustentabilidade e a eficiência do sistema, né? Nós estamos aqui no Brasil, infelizmente, a gente precisa de tratar de todos os problemas ao mesmo tempo, desde a quantidade, que é a universalização, a qualidade, serviços de qualidade, e de eficiência, aí nós, né, reduzirmos cada vez mais a perda de água. Olha,
Doutor Tiago, nós não conversamos antes, então às vezes um assunto que o senhor já avança e eu iria perguntar logo a seguir, né? Ah, Eu estava lendo sobre essa pesquisa da UFMG, não é isso? Que está monitorando o esgoto de Belo Horizonte e Contagem para mapear a ocorrência do coronavírus, mas o senhor já abordou e se tiver alguma coisa mais a acrescentar para que a gente feche essa parte, né? E passe para um marco, né? Que é o assunto final agora da nossa conversa, que é o marco que foi votado ontem pelo Senado, né, fechado. Tem alguma coisa que o senhor queira não, eu acho acrescentar que a com gente relação a realmente essa pode pesquisa passar, do que é o mais FMG? importante. Só para realmente pontuar que a importância dessas pesquisas científicas, né? Então, é um grupo de pesquisas fantástico, sustentáveis, que está, então, contribuindo, né, com o saneamento, com a pesquisa, para uma pandemia desse nível, né, dessa abrangência. Certo. Então, podemos pular aí para o tópico principal. Tópico principal que está é a bola da vez, né? Aconteceu A bola da ontem vez. essa aprovação pelo Senado e encaminhamento agora para a sanção do presidente da República. Eu pergunto, o senhor acredita que vai ser mais fácil aumentar o acesso ao saneamento básico em Nova Lima com esse novo marco? É uma pergunta difícil de ser respondida, né, doutor Juarez? Esse é um assunto Mas eu vi que eu conheço da sua competência. Com pessoas competentes, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. O saneamento básico é política pública e gestão. Vamos tentar, então, entender, né, o que esse marco legal pode trazer de novo para Nova Lima, especificamente. Posso entrar na questão macro, então, e fazer uma contextualização do marco? Sinta-se à vontade. Ora, nós falamos da lei de 2007, né, a 11.445, é o nosso marco legal. Foi um avanço enorme, né, para o setor. Agora, ficou, nesses 13 anos, se a gente pegar os índices, principalmente aí de abastecimento de água e esgotamento, nós vimos que não houve um avanço sequer. Em abastecimento de água, nós permanecemos ali em 84% de atendimento e esgotos, a gente cresceu de 2008, se não me engano, até 2020, apenas 10%, né? 10 pontos percentuais aí. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Então, por que não houve realmente um avanço no setor com um marco legal que foi importante para a época? Ora, cada um tem um debate profundo, é até polêmico. Eu acho que a lei de 2007 ela não foi devidamente implementada. O que isso quer dizer? Os municípios não levaram a sério, os municípios não elaboraram os seus planos de saneamento da forma como deveriam. Infelizmente, né? Infelizmente, por N motivos. Às vezes por falta de capacidade mesmo, às vezes o governo federal deveria dar mais suporte, tem diversas formas de enxergar isso. Agora, então, ao não ter o seu plano, o seu planejamento, não conseguiu até renovar os contratos de forma, com ações e com metas, com seus prestadores. Com o plano de saneamento em mãos, o município vai até o seu prestador, que está delegando, e vai estabelecer isso no seu contrato com ele. Por exemplo, a Copasa. Copasa, eu elaborei esse plano, eu tenho as minhas metas e você tem que cumprir. Esse seria, então, o novo contrato entre a companhia estadual e o município. Isso não foi feito. Os contratos continuaram precários. Ou seja, realmente, da forma como estavam, não tinha como seguir. Ora, então a gente chegou num ponto em que o setor estava ansioso para que tivesse mudanças, o setor privado fazendo muita pressão para entrar, e que a própria lei de 2007 permitia isso. Mas não foi possível, não foi viável. Então, como a gente enxerga esses avanços e retrocessos aí no setor, né, muito em função das políticas públicas, chegou a hora em que o privado realmente bateu na porta e falou, olha, não tem como mais. Então foi um debate amplo que aí entrou esse PL 4162 do ano passado, né? Foram vários outros projetos de lei que tentaram entrar, alguns foram votados e este avançou. São 3 pontos principais que eu acho que a gente pode levantar. O primeiro deles é fantástico, eu acho que é até um consenso entre todos,
que vai levar até a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, a regulação do saneamento básico. Hoje nós temos, como eu comentei anteriormente, 49 agências reguladoras no Brasil todo. Agências estaduais regulando as próprias companhias estaduais e agências municipais regulando prefeituras ou sistemas autônomos. A ANA virá como uma grande normatizadora. Hoje faltam critérios, então ela vai dizer, ora, os indicadores são esses, os contratos devem ser celebrados desta forma, as tarifas podem ser reajustadas desta forma ou não. Isso não vai tirar das agências locais reguladoras a sua função de regular. Mas a ANA vai, então, normatizar isso. Isso é um ponto fundamental, eu acho que não tem muita polêmica nisso, não. Basta a ANA se estruturar, não é da noite para o dia que isso vai ocorrer. O segundo ponto, então, aí sim é o polêmico, é a abertura para o setor privado, né? Como que isso vai ocorrer? Eu comentei anteriormente lá na lei de 2007 que existe o contrato de programa, que é a celebração, então, da prestação do serviço entre dois entes públicos. É o município delegando o serviço para uma companhia estadual, por exemplo. Este PL retira o contrato de programa da lei. Ele não pode ser mais usado para este fim. Ou seja, para o município delegar o seu serviço, ele terá que abrir uma licitação pública, onde entrarão tanto empresas públicas quanto privadas. E elas irão concorrer ali no mesmo nível, segundo o mesmo edital. Então, isso colocou as companhias estaduais numa posição bastante delicada, porque quando elas, com o marco de 2007, a 11.445, elas podiam celebrar os contratos ad eterno, praticamente, com o município. Agora terão que abrir essas licitações públicas. Então, esse ponto foi um debate seríssimo, acalorado, e que acabou sendo aprovado, né? Isso vai facilitar a entrada do setor privado. Ora, ao entrar, então, o privado, ele vai querer um serviço que dê o maior retorno para ele. Serviços que são municípios que são superavitários, né? Ninguém vai querer um município que tenha um déficit. É muito difícil um município pequeno ter um superávit na prestação do serviço, principalmente de água e esgotos. Ora, então o PL veio com uma solução, que eu acho que vai ter que avançar muito, que seria então a formação de blocos de municípios. Então, se o setor privado vai entrar, ele vai ter que pegar, em termos gerais, né, um município superavitário e outros que não serão superavitários, para que haja essa compensação, que o que ocorria nas companhias estaduais, que é o subsídio cruzado. Isso vai ter que avançar muito, realmente é muito técnico, e quem vai capitanear isso são os estados. Os estados vão ser responsáveis por formar esses blocos de município. Né? Como que Nova Lima entra nesse contexto, né? Essa é a grande questão. Nova Lima hoje, realmente com a própria lei de 2007, a 11.445, ela tinha tudo para avançar. O município tinha tudo para avançar. Realmente ali tinham todos os dispositivos legais. Não se avançou nesses 13 anos. Ora, pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que regrediu, né? O plano de 2016 ele está engavetado. Ou seja, não foi implementado. Agora sendo reformado, né? Revisado. A cada 4 anos o plano tem que ser revisado e atualizado. Está na Câmara dos Vereadores, que eu tive ciência, a votação da política municipal de saneamento básico. Né? Então nós temos a política, o plano é o instrumento dessa política. Então deve ser votada o quanto antes. Né? Ora, então Nova Lima não avançou. O que o PL pode ajudar Nova Lima nesse sentido? O saneamento básico está em pauta. Ele está em pauta nacional, na grande mídia, tudo se fala em torno do saneamento. Vai gerar emprego, vão ter recursos. E hoje, para universalizar o saneamento básico
até o ano de Doutor Tiago, 2000... deixa eu só um detalhe, desculpe interrompê-lo, mas eu acabei de estar informado que o projeto está arquivado, tá? O plano de Nova Lima está arquivado. Perfeito. Então, vai ficar para a próxima gestão. Isso. Pode concluir, por gentileza. Para universalizarmos o saneamento básico em todo o Brasil, os 4 componentes, nós precisaríamos algo em torno como 700 bilhões de reais até 2033. Essa é uma cifra jamais investida no setor, em toda a história. A gente está falando aí que é investimento de quase 0,5% do PIB. Né? E hoje, com a grave crise que nós vivemos desde 2015, 2016, agravada com a crise do Covid, nós não teremos recursos não onerosos, aqueles recursos a fundo perdido, dificilmente, eles serão muito mais escassos. Então, inevitavelmente, terá que ter recurso privado entrando no setor. Infelizmente, terão até recursos estrangeiros, né? Os estrangeiros estão chegando no Brasil, então terão esses recursos. Infelizmente, por quê? Porque nós venderíamos nossa parte para ele, mas é para um bem comum, nós queremos universalizar. Então, cabe a cada município ter o seu entendimento sobre isso. O que isso vai ajudar Nova Lima? Tem muitas mais possibilidades agora de financiamentos, né? Para a sede municipal, que é o principal problema de esgotos, né, de Nova Lima, tem N possibilidades agora e não tem como mais postergar, né? Eu acho que realmente é entrar a próxima gestão para fazer o que deveria ter sido feito há 13 anos. Né? Correto. O doutor Tiago, nós temos aqui nossa senhora, a letra é pequenininha, Leoribe, 14, né? Seria possível pensar em um tratamento de esgoto difuso e assim reduzir o custo da coleta? Antes da sua resposta, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao doutor Pedro Dornas. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós recebê-lo aqui na nossa live, né? Maravilha. Pois não. Bom, se eu entendi bem a pergunta... que, infelizmente, nós temos que controlar o nosso tempo, né? Nos faltam apenas 10 minutos. 10 minutos, ok. 10 minutos. E eu ainda tenho mais 2 perguntas aqui. Tá. Então, vamos responder a pergunta. Se eu entendi muito bem, é o esgoto difuso para reduzir os custos do tratamento. Talvez esteja ligado à coleta de esgotos e o tratamento descentralizado, ou seja... Se é o que eu entendi dessa forma. Ao invés de ter uma estação de tratamento grande, única, de maior porte no município, colocar pequenas estações de tratamento ao longo, difusas, né, espalhadas no município. Existem estudos... É uma ideia, né? Sim. Então, a gente está comparando um sistema centralizado em uma ET e um descentralizado em várias ETs. Ora, o custo com a rede coletora acaba sendo o mesmo. E a gente, ao ter um sistema descentralizado, ETs de menores dimensões, nós vamos ter um custo operacional talvez maior do que de uma única ET. Então, é colocar na balança, é fazer um estudo econômico-financeiro, né? Então, por isso que os projetos são muito importantes. Nós não fazemos nada sem projeto. Exato. O projeto está dentro do planejamento. Né? Perfeito. Outra aqui, o Paulo Seabra, novamente, dizendo o seguinte: Vale do Sol, a maioria das ruas não tem nem asfalto e me parece serem fossas sépticas. Infelizmente, Paulo. Né? A fossa séptica, ela é um sistema adequado em algumas ocasiões. Ela não é um sistema inadequado, não. Ela deve ser monitorada. Então, quando a gente tem casas muito isoladas, nós colocamos uma fossa séptica, seguido talvez de um sumidouro. Então, o esgoto vai infiltrar. Ela tem que ser operada, tem que ser limpada. O esgoto, ele realmente merece uma operação. Né? Isso. Aqui nós temos a Patrícia Faria, mas se trata de um bairro, e aí parece-me que ela está falando sobre o bairro, deixa eu ver aqui, Vale do Sol, né? Mas se trata de um bairro que a prefeitura não tem interesse em resolver alguns problemas do mesmo. É a opinião dela, né? Outra aqui que fala, Lorena, falta mais técnica no tratamento com a Copasa. O poder econômico e político dominam essa questão e prejudicam o avanço. Mas vamos então aqui, doutor
doutor Tiago, eu ainda tenho aqui. Um ponto positivo é a geração, em se tratando, evidentemente, de implantarmos aqui o saneamento básico em Nova Lima, e temos que fazê-lo logo. É um ponto positivo, é a geração de empregos com as futuras obras. O governo federal fala em Nova Lima, fala em 1 milhão de novos empregos nos próximos 5 anos. Então, além de melhorar a saúde de Nova Lima, é uma alternativa para o pós-pandemia. É isso? Sim, tem se falado muito, né, que a economia vai ser alavancada pelo saneamento. Tem que tomar cuidado, né, com todas essas questões que estão sempre assim na pauta, muito na mídia, porque demora-se muito. Nada é feito realmente a curto prazo. Sim, vai gerar muito emprego. 1 milhão de empregos só no saneamento é muita coisa, e realmente é um número até razoável, condizente com a realidade. Em Nova Lima, nós estamos falando de injetar recursos também bastante interessantes. Para os esgotos só da sede municipal, seria ordem de grandeza facilmente de 70 a 80 milhões de reais uma obra, né? Então, realmente, eu acho que cabe ao município fazer essa gestão e, sem dúvida, é só benefícios. Perfeito. Doutor Tiago, nos faltam apenas 5 minutos e eu passo aqui uma última pergunta. Uma das críticas, e o senhor já começou a respondê-la anteriormente, uma das críticas que, atendendo até, eu acho que a pergunta de alguém que nos fez, né? Uma das críticas que o projeto sofreu é o medo de encarecer o serviço para a população. O senhor acha que nós corremos esse risco? Talvez encarecer com a entrada da iniciativa privada, né? Talvez esse seria o medo. Esse é o maior medo de quem realmente está bastante crítico. Ora, vender um bem público, vender água, isso realmente é complicado. O preço da tarifa, ela é regulada. O preço é regulado pelas agências reguladoras, né? E este preço ele vai depender muito intimamente das características técnicas do sistema. Está muito claro na lei que um sistema de saneamento ele tem que ser autossustentável financeiramente. Isso é claríssimo. Como autossustentável? A partir de taxas ou tarifas. Ele tem que se autossustentar. Então não dá para o poder público ficar sempre injetando dinheiro para pagar despesas operacionais. Então, o cálculo da tarifa é feito pelo custo, por exemplo, do sistema de água, o custo de retirada da água do manancial, de tratamento, então de bombeamento dessa água até chegar nas residências. E sim, a população tem que ficar vigilante a isso, e aí que entra o controle social. O cidadão ele tem que estar inserido desde o planejamento, dos planos municipais, na prestação, ele tem que estar direto ali na prestadora e na regulação. O cidadão ele tem o direito de saber realmente como é calculada a tarifa, como que ela é revisada, etc. Perfeito. Doutor Tiago, nós temos defendido essa questão da participação da comunidade em todo o projeto, no pré-projeto, no pré-programa de governo e depois da implantação desse programa, que essa comunidade continue participativa, cobrando, examinando, né, sugerindo, fiscalizando. Isso é fundamental. Sim, fundamental. E aqui eu acabei de fazer uma saudação ao doutor Pedro. A semana que vem agora eu estarei com ele. Ele e toda uma equipe, eles fizeram um projeto para a área de esportes aqui em Nova Lima, esporte e lazer. E ele quer realmente o comprometimento dos pré-candidatos nessa questão. Eu acho que o esporte e o lazer são duas coisas fundamentais. Essencial. E o saneamento básico é o mais fundamental possível. Eu gostaria, então, de, primeiro, agradecer ao senhor pelos esclarecimentos que nos prestou. Segundo, conclamar a todos os pré-candidatos. Eu farei isso, mas conclamar a todos os pré-candidatos que realmente assumam um compromisso público com essa comunidade. Né? E veja uma coisa, não é só a comunidade sede, Nova Lima são várias. Nova Lima está dividida em uma área muito grande, como nós dissemos, maior do que a de Belo Horizonte. É necessário que todos os pré-candidatos, portanto, assumam esse compromisso. E eu estou assumindo agora, na presença de todos, em especial de uma autoridade que eu considero uma das maiores autoridades na questão de saneamento, né? E que tem me orientado tanto ao longo desse nosso período, nós estamos caminhando aí junto com outras pessoas. Eu quero assumir um compromisso. O primeiro dia de governo, se lá chegar, ele será dedicado a
ao saneamento básico. Nós vamos começar, vai ser o primeiro e o grande trabalho da nossa gestão. O saneamento básico é fundamental. Doutor Tiago, suas considerações finais, se ainda houver tempo. Mas muito obrigado a todos que participaram conosco nessa noite. E já fica o convite para quinta-feira que vem, às 20 horas, para uma nova rodada de conversa. Por gentileza. Eu só tenho a agradecer, doutor Juarez, pelo convite. É uma satisfação conversar sobre esse tema sempre.